Queridos irmãos, é para orar logo agora? Então vamos nos ficar de joelhos para a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, por favor, tenha misericórdia de nós. Envia teu Espírito para nos consolar, para nos convencer dos nossos pecados e também a graça de Cristo para nos perdoar. Dá-nos entendimento da tua palavra, principalmente nestes assuntos durante esse fim de semana. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de saudar aqueles que nos assistem presencialmente e pela internet com a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. O assunto que iremos estudar agora pressupõe alguns conhecimentos básicos. Ali as 70 semanas, o estudo das 2.300 tardes e manhãs, conhecer um pouquinho do movimento milerita, de como começou a Igreja Adventista. Creio que a maioria aqui já possui esse conhecimento. Se porventura alguém é novo e está começando, você vai estudar isso aqui depois, mas tenho certeza que mesmo assim você conseguirá acompanhar o fluxo do raciocínio. É isso que é importante hoje. Não se preocupe em anotar as coisas. Você fixe em tentar acompanhar o raciocínio. Eu temo que se você for anotar, o slide passe e você não anotou e não acompanhou o raciocínio. Todo esse material ele já está anotado, organizado, de uma maneira muito mais detalhada que essa palestra. Então fique tranquilo e você aí pode se focar nos slides. O material será gravado também. Por que eu estou falando isso? Porque essa palestra tem bastante informação. E, às vezes, uma informação passa, ela não é absorvida corretamente, você fica um pouco em dúvida. Mas o vídeo será disponibilizado depois, você pode reassistir e concatenar todas as informações. É um assunto um pouco mais aprofundado, mas eu tenho certeza de que você perceberá a glória do plano da salvação nessa história. Esse título da nossa palestra é extraído de Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Como é que está lá? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada, porque é vinda a hora. E é interessante que você tem uma referência de tempo, a hora. E aí pergunta-se, importa-se Deus com o tempo? Deus ele faz as coisas de maneira programada e estruturada no decorrer da história? Ou Deus faz as coisas de improviso? Como entender essa expressão? O que mais podemos extrair aqui do verso, a hora do seu juízo? Quando nós abrimos o Novo Testamento, nós encontramos todo um esquema cronológico, todo um calendário ali prefigurado pelas festas de Israel, pela profecia das 70 semanas, onde tudo deveria ter o tempo exato de acontecer. Em Gálatas, capítulo 4, verso 4, todos os textos eu vou colocar aqui nos slides, porque eu preciso ganhar tempo. Mas fique à vontade se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou aqui nos slides. Em Gálatas, capítulo 4, verso 4, Paulo nos diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Jesus nasceu quando o tempo se completou. Tiago, mas que profecia havia ali no ano 4 antes de Cristo? Ora, irmãos, se Jesus, o Messias, as 70 semanas é a profecia para o Messias, se ele deveria se apresentar aos 30 anos, e se os 30 anos do ministério de Cristo deveriam ocorrer no ano 27, então ele tinha um tempo para nascer. Pensando nisso,
Os magos também estudaram as profecias e acertaram o tempo, porque combinaram essa profecia com a estrela. Uma estrela procederá de Jacó. Então eles chegaram, olha, está na época, e a estrela aparece, é o sinal. Vamos até Belém. Vejam agora outros detalhes sobre as 70 semanas. Quando Jesus começa o ministério dele, pregando o evangelho de Deus, o que ele disse? O tempo está cumprido. Qual tempo? O tempo das 70 semanas. A última semana começava o seu curso. Cada atividade desenvolvida pelo Redentor tinha um momento certo nos planos de Deus. Lembram-se das bodas de Caná? Maria chega a Jesus e pede, por favor, ajude-me. O que Jesus respondeu para sua mãe? Ainda não é chegada a minha hora. João 2,4. Hora. Jesus tinha uma hora. Agora, os irmãos de Jesus, certa feita, insistiram para que ele fosse a Jerusalém e operasse lá milagres. Como Jesus respondeu aos seus irmãos? O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Subi vós outros à festa. Eu, porém, não subo. Por que Jesus não subia? Porque ele não estava com vontade? Porque estava com medo de morrer? Qual é a explicação dada pelo texto? O meu tempo ainda não está cumprido. Agora, quando o tempo se cumpre, olha lá, Lucas 9,51. Ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Em João 7, 6 e 8, o tempo não havia chegado de ir a Jerusalém. Mas em Lucas 9, 51, o tempo se completou. Avançando, a entrada triunfal de Jesus, que ocorreu no mesmo dia em que o Cordeiro Pascal era separado, cumpria também o cronograma profético. Por essa ocasião, tentaram prender Jesus. E havia um motivo pelo qual eles não conseguiam prender Jesus. Qual era o motivo? João 7,30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque Jesus fugiu. É isso? Porque os anjos ali impediam, certamente os anjos impediam. Mas havia uma justificativa, qual era? Ainda não era chegada a sua hora. João 8:20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu. Por quê? Porque não era ainda chegada a sua hora. Mas ao aproximar-se o tempo devido, na metade da última semana, vejam o que Cristo afirma. João 12, 23 e 27. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Porque Deus possui um relógio celestial, onde os eventos da profecia são determinados. Há um sincronismo. Tudo está planejado e organizado no relógio celestial de Deus. Vejamos o próximo texto. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Matematicamente, isso ficaria para uma outra palestra. Aquela foi a metade das 70 semanas. Cristo vai ao Getsêmani, Cristo está no Getsêmani e recebe ali em João 17, na oração sacerdotal de Cristo, todos os pecados da humanidade. Tudo estava determinado e escrito para um determinado momento no tempo. Tanto é que o autor de Hebreus declara, Hebreus 9, 26, agora, porém, ao se cumprirem os tempos,
se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A ideia de que havia um tempo para o ministério de Cristo, ela é fortíssima. Não apenas nos evangelhos, mas em outros livros do Novo Testamento. E isso nos ajuda a entender porque quando Cristo expulsou os demônios daquele gadareno, os demônios protestaram. E o que estava contido no protesto dos demônios? Mateus 8, 29. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Olha que relato interessante. Devemos nós estudar o tempo da profecia? Olha, irmãos, eu acho que sim, porque se até os demônios sabiam que não era chegada a hora, o pastor Paulo Cordeiro hoje citou um texto sobre o príncipe deste mundo. Ele será expulso agora, chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. E Jesus expulsa aqueles demônios e os demônios se assustam. Peraí, Senhor, o Senhor vai nos expulsar antes da hora, antes do tempo profético? Se os demônios sabiam que havia um tempo para tudo, nós precisamos entender a mensagem do primeiro anjo voando pelo meio do céu que dizia em grande voz: temei Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A mesma estrutura linguística que aparece nos evangelhos. Chegou um ponto determinado no tempo onde deve ocorrer um evento. Mas antes de prosseguir, temos que notar algo. A maneira de Deus contar o tempo não é a maneira pela qual o homem conta o tempo. O relógio de Deus é diferente do relógio humano. E antes então de nós entrarmos no assunto, eu quero fazer algumas considerações para nos preparar, porque nós hoje vamos contar o tempo. Hoje nós vamos entender pelo livro da natureza, pela revelação geral e também pela revelação especial, o fundamento da fé adventista. Nós vamos ver como é possível, por meio da ciência, comprovar que, no tempo certo, chegou a hora do juízo investigativo e essa igreja se levantou para proclamar esse juízo, no tempo certo do relógio divino. Antes disso, vamos entender o que Deus utiliza para marcar o tempo. Em Gênesis 1:14, é dito que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E esses luzeiros deveriam ter uma função específica. Para quê? Para sinais, para estações, para dias e anos. Agora, de todos estes astros, o verso 16 destaca 2 astros. Quais são? Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Qual é o luzeiro maior? Sol. A Bíblia está destacando isso. Luzeiro menor? Lua. Para que Deus fez esses luzeiros? Para enfeite? Para fotos bonitas ao pôr do sol? Para que Deus fez a lua? Salmo 104, 19. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso, porque o sol conhece o seu tempo. E ele sabe a hora de nascer e a hora de se pôr. A lua, na Bíblia, não é algo bonito para que nós possamos tirar foto. Ela tem um propósito. E qual que é? Essa é a palavra do Senhor falando. Fez a lua para quê? Marcar o tempo. Hoje nós nem olhamos nada da lua, não marca nenhum tempo no nosso calendário humano. Mas ela é importante na Bíblia. E eu gostaria que nós entendêssemos que a lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. Quanto tempo a Terra dura para dar uma volta ao redor do Sol? 365? Só isso? Tem uns detalhes de 5 horas que o pastor Paulo Cordeiro falou. Esses detalhes eu vou transformar tudo em dias aqui, ok?
Então, são 365,2422 horas. Tá bem é um pouquinho mais preciso que as 5 horas e a unidade é dias. É o tempo exato. Quanto tempo a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra? 29 dias, 53,059 dias. Se eu fosse arredondar, seria 29 dias e meio. Mas eu preciso trabalhar com a precisão dos ponteiros do relógio celestial. E teremos de trabalhar com essas décimas hoje. Nós agora vamos entender como alguns calendários utilizam os astros para marcar o tempo. Existe, então, esse movimento da Terra que gira em torno do Sol. E existe um calendário que se apoia unicamente nesse movimento. Esse calendário, ou calendários que se fundamentam nesse movimento, são chamados de calendários solares. É o calendário solar. Um exemplo desse é o nosso calendário gregoriano. No calendário gregoriano, o ano tem 365 dias, alguns anos 366. E os meses? 30 ou 31 dias. Agora, existe outro tipo de calendário. Esse calendário, ele vai utilizar não apenas o movimento da Terra ao redor do Sol, mas ele leva em conta mais o quê? O movimento da Lua, girando em volta da Terra. Então, ele leva em conta dois movimentos. O movimento da Terra em volta do Sol e o movimento da Lua em volta da Terra. E calendários dessa espécie, ele é chamado de calendário lunisolar. Leva em conta a Lua e o Sol. Qual é o exemplo desse calendário? É o calendário judaico. Ele foi prescrito por Deus a Moisés e encontramos muitos detalhes dele no Pentateuco. O mês do calendário judaico, ele tinha ou 29 ou 30 dias. E o ano do calendário judaico, que era um calendário lunisolar, tinha quantos dias? 354 ou 383. Tiago, mas como pode? Porque o nosso ano, ele é 365, 365, 365, 365... 366 e continua numa constante. Agora, esse calendário dá muita diferença. Um ano tem 354 dias e outro 383. Que negócio é esse? Era porque o calendário judaico, ele possuía, às vezes, 12 meses e, às vezes, 13 meses. O ano com 12 meses dava quantos dias? Podem participar. 354. E o de 13 meses? E era meses de 30, 31 dias? Não, eram meses de quantos dias? 29 ou 30 dias. Porque o ciclo da Lua e os meses judaicos são baseados no ciclo da Lua. A Lua tem quantos dias o ciclo? 29,5. 29,53059. Só que não tem como você colocar um calendário com meio-dia. Então, alguns ficam com 29, alguns com 30. E eu vou explicar um pouco mais como esse arranjo é feito. Vamos aqui comparar o nosso calendário solar gregoriano, no intervalo de um ano. Vamos imaginar que estamos aqui em 1º de janeiro e vamos viajar um ano ao longo do tempo. Nós vamos chegar em que data? Será? Se eu estou no dia 1º, mais 365 dias, eu vou chegar 1º de janeiro de 2020. E daqui a 2 anos, vou chegar onde? E daqui a 30 anos? 1º de janeiro de algum ano à frente. Esse calendário solar, ele permite você navegar no tempo assim. Ele é bem constante. Agora, isso é um problema, olha, ele tem 365 dias. O calendário lunisolar, você não navega da mesma maneira nele que no calendário judaico. Querem ver? Se eu sair aqui de 1º de Nissan, de 2019,
e andar um ano do calendário judaico, eu vou chegar aonde? 1º de Nissan de 2020. Qual que é o problema? O problema é que eu andei quantos dias? 300? Vocês estão vendo? Eu estou querendo contrastar a diferença entre os dois. Para fins de comparação, eu vou pôr aqui o 1º de janeiro. Mas o Nissan, ele não coincide com o nosso janeiro. Ele coincide com o nosso abril, março ou abril, ok? Vamos imaginar que eu saí de 1º de janeiro. Aqui, no final, eu chegaria aonde? 21 de dezembro. Teoricamente, está faltando uns 10 dias nesse calendário, ok? Tiago, e se eu andar mais um ano, vão faltar quantos dias? 20. Vocês estão alcançando? 20. Oi? 22. Isso aí. E se eu andar 3 anos no calendário judaico, acabou-se um mês do meu ano. Eu vou estar 30 dias antes e já estou virando o ano. Então, eu não tenho como navegar nesse calendário como eu navego aqui. Mas eu preciso de entender isso aqui para entender como Deus contou o tempo das profecias. Vamos adiante. Como que os judeus, então, faziam para que o ano, faltando 10 dias, cada ano faltava 10 dias, daqui uns dias eles iam estar no verão e ia estar caindo neve. Ia chegarem no inverno e ia estar fazendo calor, porque ficou completamente desincronizado o calendário. Mas eles tinham uma maneira de calibrar este calendário. Esta linha vermelha aqui é a colheita da cevada. Vamos imaginar assim. Cada coluna deste gráfico representa um ano. Okay? Cada linha aqui representa um dia. Então, se eu começo o ano do calendário judaico aqui na colheita da cevada, no 1º de Nissan, eu vou chegar no 2º ano, tá vendo aqui, ano 2, 10 para 11 dias antes da colheita da cevada. E era importante a colheita da cevada coincidir com o ano. Por quê? Por causa da festa das primícias, que precisava que a cevada amadurecesse para se comemorar a festa. E a festa das primícias é comemorada no 1º mês do ano. Se cevada não amadurece, eu não consigo comemorar a festa das primícias. Então eu não posso me distanciar aqui muito dessa linha vermelha. O que eles faziam aqui então, no 2º ano? Adicionavam o 13º mês. Então, o 2º ano ele terminava 7 dias depois das primícias. Aliás, da colheita da cevada. Aí o 3º ano era de 12 meses, o 4º ano de 12 meses e depois acrescentava-se o quê? Um ano de 13 meses. Aqui é um ano de 12 meses, um ano de 13 meses. E eles iam acrescentando esses anos. Aliás, eles iam acrescentando esses meses. Até que, agora vocês vão prestar atenção nesse fenômeno. Ao longo de 19 anos, olha aqui onde começaria o 1º de Nissan de novo. Na linha vermelha. Vocês entenderam? Começa na linha vermelha. Essa linha vermelha seria os 365 dias que a Terra dá em volta do Sol. Sempre cai no mesmo lugar. Só que eles não contavam o ano pela volta da Terra ao Sol. Eles contavam o ano pela quantidade de meses. Ou seja, pela quantidade de voltas da Lua em volta da Terra. Uns anos ficavam mais curtos, outros anos mais compridos. Então, algumas vezes eles adicionavam um 13º mês. Adicionavam para lá, não adicionavam. Adicionavam, não adicionavam. Ao fim de 19 anos, coincidia que eles estavam no mesmo ponto que há 19 anos atrás. Esse fenômeno é conhecido como o ciclo dos 19 anos. A Lua, a Terra e o Sol, eles voltam ao mesmo alinhamento em 19 anos. E esse dado é muito importante para nós termos certezas
de certas datas e eventos na Bíblia. Então, eu quero que vocês compreendam isso. São duas engrenagens, olha, uma está dando várias voltas em torno da Terra. Agora, a Terra está dando quantas voltas em torno do Sol? Não deu nenhuma ainda, mas a Lua já orbitou várias vezes a Terra. São como? Olha, no período de 19 anos, a Terra vai dar, obviamente, 19 voltas ao Sol. No período de 19 anos, a Lua vai dar quantas voltas em torno da Terra? Vocês entenderam isso? Vocês já tiveram curiosidade de abrir um relógio? Vocês já viram que dentro do relógio tem uma engrenagem maior e outra menor? Quando você gira as duas, elas não se coincidem mais. E vão girando, depois de várias voltas se coincidem. Assim também é a Terra, a Lua e o Sol. Depois de 19 voltas da Terra em torno do Sol, a Lua vai coincidir com a mesma posição que ela estava 19 voltas antes. E isso também para com o Sol. Ok? Esse alinhamento aqui só vai se repetir 19 anos depois. Mas tem uma exceção. Qual que é a exceção? 2 horas para mais. Vocês entenderam esse alinhamento, essa sincronia? Está sincronizado. Começa a girar, bagunça, desincroniza. Quando é que eles vão voltar para o ponto inicial? 19 anos depois. Mas vai ficar igualzinho? Vai? Qual vai ser a diferença? 2,0844 horas. O ano solar, ele tem quanto tempo? 365,2422. Mês lunar, 29, 53,059 dias. A partir desses dados, extraídos da natureza, nós vamos calcular o ponto inicial das 70 semanas. Eu quero saber em qual mês começou o período das 70 semanas. Eu tenho aqui, então, 490 anos. Eu tenho aqui a última semana. O que acontece na metade da última semana? Sacrifício de Cristo. Então, eu tenho 3 anos e meio antes, 3 anos e meio depois, porque esse período é de 7 anos. Daqui até aqui, 490 anos. Agora, e da cruz? Até o início, quantos anos eu tenho? Basta pegar 490 e tirar 3,5. Vai dar quanto? 486,5 anos. Qual data que Jesus morreu? Tem isso na Bíblia? Data 15 de Nissan, do ano 31 depois de Cristo. Ok? Essa data é sólida. Essa data, diz um teólogo da igreja, que é um prego fixo e que ela fixa e determina toda a profecia. Ela é a data mais documentada das 70 semanas. É a data mais importante do plano da salvação. Uma das mais importantes, vamos dizer assim, para não ficarmos muito absolutos. 15 do primeiro mês do ano 31. E a partir dessa data, da morte de Cristo, eu quero descobrir as outras datas. Então, eu quero saber aqui em 457, qual mês que iniciou as 70 semanas. Ok? Vamos adiante. Vamos primeiro fazer um cálculo bem simples. 486 anos e meio é igual a 486 anos mais 6 meses. Então, se eu estou aqui no mês de Nissan, que é o mês 1, e eu volto 6 meses, eu vou cair em qual mês? Vamos fazer aqui uma experiência? Se eu estou em janeiro e eu volto 6 meses, eu vou cair em qual mês? Junho ou julho? Junho ou julho? Vamos contar o tempo? Mês 1. Mês 1. Agora eu vou colocar, eu vou contar dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto,
julho. Julho é qual mês? Sétimo. Então, esses 6 meses, se eu volto no tempo, eu estou saindo do mês 1, Nissan, e estou chegando a Tishri, que é o 7º mês. Voltamos já a esse pedaço da conta. Vamos agora voltar esse pedaço? Se eu volto 486 desde Tishri aqui, eu vou chegar a 457. Essa conta é bem fácil, ok? Vou tirar aqui a dúvida e vou colocar Tishri de 457. Mas agora eu quero determinar com vocês o dia que começaram as 70 semanas. Vamos lá. Eu tenho aqui 486,5 anos solares. Eu preciso, para navegar no calendário judaico, transformar esses anos solares em meses lunares. Então eu preciso transformar essa quantidade de voltas ao Sol em quantidade de voltas da Lua. Como que eu vou fazer isso? Eu vou transformar isso aqui em dias, e de dias eu vou transformar para meses. Vamos acompanhar a conta comigo? 486 anos e meio vezes 365,2422. Vou transformar o período em dias. Quantos dias eu tenho? 177 mil dias, 690,3303. Agora eu vou ter que transformar isso aqui em meses. Eu estou tomando como base a volta o ano solar e o mês lunar, aqueles números que eu expliquei anteriormente. Então, eu vou dividir a quantidade de dias pelo tempo que a Lua demora para dar a volta em torno da Terra. E vou chegar a quantas lunações? Lunações são voltas da Lua em torno da Terra. São meses lunares. 6.017 lunações. Olha que interessante. Que dia Jesus morreu? Dia 15 de Nissan. Se eu vou voltar agora, no passado, 6.017 voltas completas, eu vou chegar a que dia? Como? Mas é o início que eu quero descobrir. O ano eu já descobri. O mês eu já descobri. Eu quero descobrir o dia agora. Eu vou fazer o raciocínio de novo. Imagine que eu tenho aqui um pneu de caminhão. E o pneu ele tem um pisto, ok? Onde a gente enche. O pisto está aqui em cima. Esse pneu vai dar uma volta completa. Onde vai estar o pisto? Em cima. Ele dá 2 voltas completas. Onde está o pisto? Em cima. E se ele dá 20 voltas, onde vai estar o pisto? Ok? No mesmo lugar. Então, se eu começo dando várias voltas à Lua, 6.017 voltas na Lua, e eu começo aqui do 15º dia da Lua. A Lua estava nova, ela nasceu, andou 15 dias, eu falo, a partir daqui eu vou girar. E eu girei a Lua em torno da Terra 6.017 vezes. Eu vou chegar aonde aqui? Muito bem, irmãos. O assunto é fácil, só precisa um pouquinho de concentração. Todos que responderam acertaram. Vou chegar novamente no dia 15. Cheguei no início do período? Não cheguei no início porque tem um restinho aqui. Mas esse restinho ele está em meses, ele está em lunações. Eu preciso transformar esse restinho para dias, para me entender agora que esse 0,1615, eu não sei quanto é isso em dias. Vamos transformar em dias? Vou abaixar aqui. Isso aqui só tem informação aqui, o período que eu quero chegar, os 490 anos e a data da morte de Jesus. Vou baixar isso aqui e vou fazer 0,1615 vezes quantidade de dias em um mês lunar. Vai me dar o quê? Quem tem o celular pode fazer, viu? 4,76 dias. Então, eu estou aqui no dia 15, voltei 6.017 lunações. Agora preciso voltar mais quanto? Então,
Se eu estou no dia 15, vamos fazer comigo? Dia 15, voltei um dia. Voltei outro dia. Voltei terceiro dia. Voltei o quarto dia. 11. Agora eu tenho que voltar um pedaço. E esse pedaço me joga dentro de qual dia? Qual dia? Dia 10. De qual mês? Olha que interessante. Do mês 7. Então, se eu girar o Sol, a Lua, 486,5 anos, a partir da morte de Cristo, eu vou cair em que dia? E o que acontece no dia 10 do 7º mês? O dia da expiação, Levítico 23, verso 27. Ao 10º dia do 7º mês, será o dia... Irmãos, eu tremo quando eu faço essa conta. E você acha que a conta é bonitinha? Tente fazer a conta com 485. Vê se você sai de uma Páscoa, pães asmos, e se você cai no dia da expiação. Você não cai. Tente fazer a conta com 487. Tente fazer a conta com 488. Não dá certo. Só dá certo se você fizer com 486,5 anos, saindo do dia da Páscoa, das primícias, e você cai num dia da expiação. Fantástico, né, irmãos? Fantástico. É incrível isso. Vamos continuar fazendo as contas para ver onde a gente chega? Chegamos aqui em 10 de Tishri de 457. Ó, eu só reduzi aqui. É o mesmo gráfico das 70 semanas, ok? Vamos deixar ele aqui no cantinho, porque a partir da data da morte de Cristo eu já tenho a data do início das 70 semanas, que também é o mesmo início das 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos. Qual data eu quero descobrir agora? Está em 1844. Mas eu quero descobrir a precisão do mês e a precisão do dia. Vamos lá, vamos fazer juntos? Se eu tenho agora 2.300 anos solares, para eu navegar no calendário judaico, eu tenho que transformar isso em quê? E no mês lunar. Só que não dá para mim fazer a transformação direta. Eu tenho que passar por quê? Transformo para dias e de dias transformo para lunações. 2.300 vezes o ano solar vai dar 840.057,06 dias. Agora nós vamos transformar isso aqui em meses lunares. 840 mil, né? Vocês estão acompanhando na tela, dividido por 29,53059. Cheguei a um total de 28.447,0124 lunações. Vamos colocar isso aqui? Eu vou pegar só o número inteiro, igual nós fizemos da outra vez. Saindo de 10 de Tishri de 457, andando 28 mil lunações, eu então estava em Tishri, eu vou chegar em qual mês? Aliás, estou calculando o dia aqui, viu, irmãos? Esse é o cálculo do dia. Eu estava no dia 10, andei então 28.447 ciclos completos. Vou chegar em que dia? Dia 10. Mas será que é o dia 10 da expiação? Não sei. Esse cálculo ainda não me permite determinar o mês. Por quê, Tiago? Porque tem anos com 12, com 13, e a coisa muda. Mas esse ciclo poderia ser do 6º mês, do 5º mês. Eu sei que eu andei 28.447 voltas na Lua e cheguei ao mesmo ponto do início da volta, no dia 10 da fase da Lua. A Lua começou, você conta 10 dias, você chegou lá. Mas não sei ainda qual o mês. Ok? Tiago, e esse restinho? Será que ele não vai deslocar o dia? Porque lá na outra conta, o restinho deu quantos dias? 4,76 dias. Transforme aí 0,0124 em dias. Ó, multipliquei pelo mês lunar e por 24 horas. Quanto que deu? 8 horas. 8 horas não me deslocam do dia 10. Irmãos, faça esse cálculo aqui com outra conta. Faça com 2.299.
Você não vai chegar na mesma data. Vamos então, calcular o mês agora. Nós vimos então aqui, 2.300 anos solares vão dar quantas lunações? 28.000 e alguma coisinha. Vou manter o dado, só vou arrastar, ok? 2.300 anos é igual a 28.447 lunações. Vou arrastar para cá. Vamos agora lembrar do ciclo dos 19 anos. Vocês lembram dele? Nós temos agora que utilizar esse ciclo para termos precisão no cálculo. Se eu utilizar apenas as lunações, eu não vou conseguir chegar, porque o número vai ser incerto, não vai dar para mim extrair informações daquele número. A Terra deu 19 voltas ao Sol e a Lua 235 voltas à Terra nesse período. Vamos lá? Lembrando do ciclo. O que eu vou fazer então para transformar as lunações em ciclos de 19 anos? Vou pegar a quantidade de voltas que a Lua deu e dividir por quanto? Por que 235? Porque em 19 anos a Lua dá 235 voltas na Terra. Por isso que é 235. Eu estou transformando lunações em ciclos. Eu já fiz a conta aqui para nós ganharmos tempo. Eu vou chegar em 121 ciclos mais 12 meses. Você pode, irmãos, fazer a conta com esse material depois. Nós podemos conversar ao longo dos dias. Mas é estonteante os resultados. Quem tem calculadora? Eu quero que você faça aí. Quanto que dá 21 ciclos, 121 ciclos de 19 anos? Alguém está com a calculadora na mão? Vamos fazer 121 ciclos. Sai aqui do dia 10 de Tishri, o dia da expiação em 457. Quanto que dá? 2.299 anos. Mas eu preciso de quanto? Está faltando quanto? Está faltando 1. Vamos lá. Eu saio aqui do dia da expiação. Esdras estava aqui nesse dia, lá em Jerusalém. Agora, dali de Esdras, eu vou percorrer quanto? 121 ciclos. E se eu transformar esses ciclos em anos, o irmão fez ali. Continha fácil. 2.229 anos. Onde a Terra, a Lua e o Sol voltam para a mesma posição. Então eu posso ter certeza que ao fim desses 2.290 anos, eu vou chegar em que data? 10 do 7º mês de 1843. O dia e o mês ajudou a gente, não ajudou? O ano, ainda não. Não é o ano que nós estamos acostumados. Deu errado aqui a conta? Está faltando o quê, irmãos? Glória a Deus. 12 meses e um ano tem quantos meses? Está faltando quanto? Um ano. Vamos fechar a conta agora? 12 meses. Vai dar quanto? Nós vamos chegar em que data agora? Não chegou, irmão. Não chegou. Por que não chegou? Porque são 12 meses. Não são 12 meses do nosso calendário, são 12 meses. E o mês lunar, ele tem 29 dias e meio. Chegamos aqui, um pouco antes. E agora não tem resto, né, irmãos? Como é que nós vamos chegar na data? Já está incluído ali dentro do cálculo. Mas tem uma coisa que não está incluída no cálculo, irmão. Sabe o que é? Vou voltar o slide. O que falta aqui? Uma interrogação. Não cumprimos o período. Esse aqui é o 6º mês. Mas eu preciso chegar no 7º mês. No dia 10. Lembram desse slide? A cada ciclo, Lua, Terra e Sol se realinhavam, com exceção de... Quer fazer na conta aí no celular? 2,0844 horas. Vamos fazer aqui, vezes 121 ciclos. Cada ciclo, 205, agora dividido por 24. A cada ciclo, os astros chegavam no mesmo lugar, com
um acréscimo de 2 horas. Ele então multiplicou 2 horas para cada 121 ciclos. Dividiu por 24. Qual o número que deu? 10,50. Vocês podem fazer na conta. Agora, se eu estou no dia 30, eu vou adicionar 10 dias, eu vou chegar onde? Que é o dia da expiação, em 1844. O que isto nos mostra? A palestra não terminou, mas o que isso nos mostra? Nos mostra que existe um fundamento matemático, astronômico, científico, que permite uma coerência interna das datas da profecia. Tem gente que aceita 70 semanas, mas não aceita os 2.300 anos. Mas isso mostra que as datas estão travadas. Internamente há uma coerência. E elas estão corretas. Eu saio de um dia da expiação e chego a outro dia da expiação. Mas Cristo, que morreu na metade da semana, ele morre no mês 1 e não no mês 7. Esse é um fundamento precioso da nossa fé. Vamos então colocar a data correta aqui. Agora, eu quero avançar um pouco mais com vocês. Vamos recapitular o que nós fizemos? Nós tomamos a data da morte de Jesus, voltamos várias lunações, e eu chego aonde? Eu estou navegando por meio do ciclo da lua. Agora eu chego aqui do dia da expiação e percorro 2.300 anos. Eu caio aonde? Em outro dia da expiação. Essa conta não funciona com 69 semanas, com 71 semanas. Essa conta não funciona com outro ano a não ser 2.300 anos. Ela não funciona com todos os anos. Você pode tentar fazer, não vai bater. O que nos dá certeza dessa coerência de 70 semanas encaixando com 2.300 anos. Isso é um fundamento racional para a nossa fé. Agora, avançando no tempo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em nosso calendário, qual foi o dia da expiação em 1844? As contas que nós fizemos, elas foram dentro aí do calendário judaico. Não posso aqui mostrar como transpor essa data para o calendário gregoriano, mas vocês sabem decor. Qual foi o dia da expiação em 1844? 22 de outubro de 1844. De meia-noite a meia-noite? Não, né? Não foi de meia-noite. Irã Edson até pensou que fosse de meia-noite a meia-noite. Porque ele falou assim, quando o relógio soou as 12 badaladas, as nossas esperanças foram por terra. Choramos e choramos como se todos os nossos amigos terrestres houvessem morrido. Mas nós sabemos que o dia na Bíblia é contado de pôr do sol a pôr do sol. A pergunta é, qual o pôr do sol? Do pôr do sol do dia 21 para o pôr do sol do dia 22, ou do pôr do sol do dia 22 para o dia 23? Letra A, do pôr do sol do dia 21 para o pôr do sol do dia 22, ou do pôr do sol do 22 para o 23? Calma. Eu pergunto para o irmão. Jerusalém ou dos Estados Unidos? Vamos primeiro estabelecer o pôr do sol, para depois estabelecermos a cidade, que a participação do irmão foi muito importante. Tá aqui então, o dia 10, na alternativa A, ele começa aqui, ó. Vocês estão entendendo esse dia 10? Esse é o dia 10 da Bíblia. De pôr do sol a pôr do sol. Começa o pôr do sol, escureceu. Aí aqui deu meia-noite, vocês estão vendo? Aí aqui começa, aqui clareia o dia e aqui se põe o dia. Aqui seria outra proposta, ó, do pôr do sol do dia 22 ao pôr do sol do dia 23. Qual foi o do dia da expiação? Vocês não estão querendo se comprometer com nada, né, irmãos? 2 pessoas se comprometeram. Oi? Eu só vou levantar aqui. A primeira pessoa foi esse homem, vocês conhecem? Leroy Frum. Quando surgiu a questão, Leroy se adiantou e falou o seguinte, é do pôr do sol do dia 21 ou do dia 22. Mas teve um outro homem que ficou quieto
E depois ele estudou um pouco mais e fez uma publicação. E por incrível que pareça, por ironia do destino, sabem qual foi o outro homem? Olha aí, irmã Gabriela. M.L. Andreessen falou, não, é essa daqui. Um falou que é a letra A e o outro falou que é a letra B. Quem que vocês acham que está certo? Sem preconceito, viu, irmãos? Eu também acho, e realmente, se você for verificar astronomicamente num programa de precisão, você vai ver que isso aqui está certo. Sabe por quê? Eu vou tentar explicar por que isso aqui está muito errado. Para o mês judaico iniciar, eles têm que ver a lua, ok? A lua vai subindo e ele tem que ver. Então, no dia que Frum propunha que o mês judaico iniciasse, se você olha num programa de computador, a lua estava com 0 graus de altitude. Impossível de ser vista. Os recordes de visualização da lua com binóculos são de 7 graus, com binóculos. Mas naquele dia que Frum propôs para começar o mês, para cair aqui, a lua estava quase com 0 grau. Estou falando uma informação bem rápida aqui, mas não é propósito. Andreessen falou assim, a lua não daria para ser vista naquele dia. E os mileritas também estavam aqui com Andreessen. Os mileritas eram inteligentíssimos e fizeram esses cálculos. A lua só foi vista no dia seguinte. Então, o dia 10 da expiação vai ser ao pôr do sol do dia 22 para o pôr do sol do dia 23. Agora, meu irmão, da onde? O que vocês acham? Os mileritas estavam nos Estados Unidos. E aí, pôr do sol dos Estados Unidos? Vamos pensar? Fala, Gabi. Não? A lua começou a girar. Com quem? Em qual lugar? Desde a saída da ordem. Quem pegou a ordem? Quem levou a ordem para Jerusalém? Esdras. Irmãos, temos que estudar, porque Esdras chegou no 5º mês a Jerusalém. Ok? Dá uma conferida lá. Mas depois de um tempo que ele estava em Jerusalém, no dia da expiação, fazendo os cálculos, a profecia se inicia. E ela vai terminar girando, ela vai terminar onde? O que vocês acham? Nos Estados Unidos? Qual a referência que nós vamos... A referência de pôr do sol é de qual posição geográfica da Terra? Jerusalém. Os mileritas estavam cientes disso e tentaram calcular aproximadamente qual seria o dia da expiação em Jerusalém, porque já fizeram um cálculo que as 2.300 tardes e manhãs terminariam em 1844. Aí eles só viram, bom, se o ano é 1844, o dia da expiação é o dia 22, Jesus volta no dia 22. Foi assim que eles fizeram. Mas a questão é que está aqui Jerusalém. Vamos prestar atenção, estamos terminando. Está aqui a Nova Inglaterra, região nos Estados Unidos onde ocorreu o movimento milerita. Aqui ocorreu o dia da expiação, em Jerusalém. Qual era a dificuldade das pessoas em admitir que era do pôr do sol do dia 22 para o pôr do sol do dia 23? Praticamente pega mais o dia 23 que o dia 22. Mas os nossos pioneiros esperaram a volta de Jesus em que dia? 22. Agora vamos transpor aqui para os Estados Unidos a mesma data e eu vou ajustar aqui o dia da expiação por causa do fuso horário. São 7 fusos horários. Olha aqui onde que pega o dia da expiação. De pôr do sol a pôr do sol, transposto aqui para os Estados Unidos. Fica mais dentro do dia 22 mesmo. Agora, qual era o ponto alto da adoração em Israel? Era o sacrifício da tarde. Muitas coisas ocorreram no sacrifício da tarde. Jesus morreu que horas? Horário do sacrifício da tarde. O que mais aconteceu no sacrifício da tarde? O anjo chegou para Daniel na hora do sacrifício da tarde. Sabe, entende, Daniel? O fogo desceu do céu na hora do sacrifício da tarde ali com Elias.
O cordeiro pascal deveria ser imolado na hora do sacrifício. É um ponto alto importante. No dia da expiação, o sacerdote saía e abençoava o povo na hora do sacrifício da tarde. Olhem aqui. No dia 10, o sacrifício da tarde está aqui, no meio da tarde, por volta das 3 horas. Considerando os fusos horários, onde que é o sacrifício da tarde aqui nos Estados Unidos? No mesmo horário que ele aconteceu em Israel. Aqui é na tarde do dia 23, mas nos Estados Unidos? Na manhã do dia 23. Então, enquanto em Israel eram 3 horas da tarde do dia da expiação, nos Estados Unidos eram? Não, são 7 fusos horários. 8 em Boston. Mas o nosso personagem, Irã Edson, ele estava em Port Gibson. Vamos jogar mais 1 hora. Vamos jogar mais 1 hora. Na hora do sacrifício da tarde em Jerusalém, é o horário que Irã Edson passa pelo meio do milharal. Irã Edson declara que ele olhou para o céu e ele viu Jesus entrando no Santíssimo. Amém. Amém. Quando terminaram as 70 semanas, um homem viu os céus abertos. Quem foi? As 70 semanas. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho assentado ao lado do Pai. Quando terminam as 2.300 tardes e manhãs, tudo nos indica que Irã Edson testemunhou, foi a nossa testemunha dos céus abertos, do Filho saindo do Santo, entrando para o Santíssimo. De acordo com a precisão do relógio de Deus, chegou a hora do seu juízo. A matemática exata no relógio celestial, o sincronismo, um ponto determinado no tempo, um ponto na profecia, para começar o juízo investigativo, mas também para começar o povo que deveria anunciar ao mundo a mensagem desse juízo. Esse é o cumprimento histórico da mensagem do primeiro anjo. Chegou a hora do seu juízo. Amém, irmãos? Isso é incrível. Aqui nasce o movimento adventista. Aqui é levantado um povo que deveria pregar exatamente o que estava acontecendo no céu. Eu quero concluir com vocês lendo Jeremias capítulo 31. Sua Bíblia está aí? Vamos abrir a Bíblia. Jeremias capítulo 31. Vocês sabem que capítulo é esse? Ele é muito importante na teologia. Nesse capítulo é feita a promessa da nova aliança. Esse é um capítulo importantíssimo. Paulo em Hebreus cita boa parte do que nós vamos ler agora, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com Israel, onde havia sacrifícios de touros, de bodes, uma aliança onde aquelas ofertas não eram capazes de tornar perfeitos ofertantes. Não, eis que vem dias, diz o Senhor, eis que vem um ponto determinado no tempo em que firmarei uma nova aliança, onde eu vou escrever a lei, não na pedra, mas lhes escreverei a lei aonde? Diz o verso 33. Na mente imprimireis as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Haverá graça, haverá remissão de pecados, haverá transformação do homem, embora mal eu seja, o descanso Cristo me dará. A nova aliança é a promessa de que você pode ser um vencedor assim como Cristo venceu, e você um dia poderá se assentar no trono do Pai, assim como Cristo venceu e também se assentou no trono do Pai. A nova aliança é a promessa de que eu e você podemos estar no céu. E agora no verso 35, nos diz: assim diz o Senhor,
que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação de diante de mim para sempre. Se as leis da lua e do sol falharem diante de Deus, o novo concerto e a nova aliança também perderão a validade. Agora, se estas leis fixas estão continuamente a funcionar todas as manhãs, quando abrimos a janela e vemos o sol nascer, à noite, enquanto dirigia para este congresso e via a luz da lua iluminar o caminho, sabendo que as leis fixas, as leis imutáveis estão constantemente a funcionar, é a certeza de que o juízo, é a certeza de que ainda existe graça, é a certeza de que nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos, é a certeza que o juízo não terminou, é a certeza, o juízo um dia irá terminar, mas é a certeza que nós podemos chegar junto ao Pai e encontrar conforto, misericórdia, socorro para a ocasião oportuna. Amém? Se você olhar fora, você vai ver estas leis fixas, que são um testemunho da aliança que Ele fez com os homens. Todos os dias, quando você olhar o movimento dos astros, lembre-se de que as promessas de Deus estão atreladas a este movimento. E se estas leis não falham, o nosso Deus não falhará. Amém. Gostaria de convidar a minha esposa e de encerrarmos com uma música especial. Enquanto é ajeitado o microfone, eu gostaria que vocês contemplassem esta cena, onde a Lua gira em volta dos planetas, os planetas giram em torno do Sol, e o Sol gira em torno da sua galáxia, todas as galáxias girando em torno do trono de Deus. Enquanto estas leis fixas e imutáveis estiverem em andamento, temos a certeza de que o plano de Deus nos está assegurado e de que poderemos encontrar graça e perdão para os nossos pecados. Estendo os meus olhos por todo o universo, contemplo a obra que um dia criei. Bilhões de galáxias ocupam espaço, origem de tudo que amo e amei. Sistemas solares parecem incontáveis, os sóis, os planetas, os astros, estrelas. Que mundos são esses inimagináveis, e o cosmo de aspecto tão belo pra olhar. Eu sei quantos mundos criados existem, e todos os seres
sois formados por mim. Não há um início e jamais terá fim, pois do meu grande amor tudo isso formei. Mas é num lugar especial no infinito que mais se detém sempre o meu terno amor. Um belo planeta outrora perdido, que o homem um dia veio habitar. Por ele todo que dele é nascido, vivendo em pecado a partir de Adão, eu dei a Jesus o meu filho querido, trazendo a todos real redenção. A mente eterna do Deus poderoso, que sonda o universo e o meu coração, anseia trazer-te de volta a alegria que sentem aqueles que têm o perdão. Vem já esse dia que é tão esperado, cumprindo a promessa do nosso Salvador. De todas as nações ele é o desejado, e todos afirmam que Deus é amor, banindo para sempre da terra a maldade. O Rei do universo e do meu coração irá integrar-nos de volta à verdade. A paz ao e amor, ele é a salvação. Amém. Convido aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Senhor nosso Deus, que é o homem para que tu te lembres dele. Somos menos que o vapor da água, menos que o pingo de um balde. Todas as nações são menos que um pingo que cai de um balde de água. Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Obrigado pelo plano da redenção, que será objeto de estudo por toda a eternidade. Obrigado porque o Rei do Universo se fez uma criança indefesa, viveu e morou entre nós, e hoje está à destra da majestade, intercedendo pelos nossos pecados, dizendo ao Pai que Ele conhece as nossas veredas, Ele sabe onde nós pisamos, e pedindo que o Pai tenha misericórdia de nós, mas ao mesmo tempo nos encorajando a andarmos como Ele andou. Senhor, faça com que estejamos contigo naquele grande dia, na volta de Jesus, nós, os nossos familiares, que possamos levar a mensagem dos 3 anjos aos 4 cantos do mundo, é o nosso pedido, e possamos abreviar a tua volta em nome de Jesus. Amém.